Bom dia, voltando aqui, a gente conversei um pouco lá com a Lorena. Como lá é noite, então deve estar com os excessos de internet, por isso a conexão dela deve estar ruim, que é o que está acontecendo aqui no Brasil, né? Quando noite tem pessoal fazendo diversas lives e aí acaba que fica sobrecarregando a internet. Não só fazendo live, não só porque está fazendo live, né, gente? Não é por isso só, mas porque também as pessoas estão mais na internet esse horário. Então, eu acabei de falar com ela, com a Lorena, é uma brasileira que está lá no Japão. Ela vai entrar aqui na live para ela falar, para a gente bater um papo de como tem sido os dias lá no Japão desse período de isolamento social. Assim como já foi o bate-papo com a Lívia, que é uma mãe brasileira que está na China, tá lá no meu canal do YouTube, se você quer também tá no YouTube, também foi muito rico, muito até confortante um pouco do bate-papo com ela. E hoje é o dia da Lorena. A Lorena é mãe do Theo. Ela morava inclusive aqui em Brasília, onde eu moro também, eu conheço até pessoalmente a Lorena. E eu falei um pouco ali com ela antes da gente, né? Depois que travou, conversei, a gente vai fazer uma nova tentativa dela entrar online aqui, no ao vivo, para a gente saber como é que tem sido esses dias lá no Japão, né? Que é do outro lado do mundo, como a gente costuma falar, né? Então ela tá lá é noite, lá já é 10 horas da noite. Então eu acredito que talvez seja por isso que a conexão dela não tá tão boa. Então vou esperar ela entrar aqui pra gente chamar e convidar para ficar juntas, fazer esse bate-papo, porque eu particularmente estou querendo saber bastante como é que tá lá, né? Japão é um local que tenho muita curiosidade de conhecer, muita vontade de conhecer, e eu, inclusive, né, ela vai trazer informações de como está sendo lá nas Olimpíadas, que foram suspensas, né? Quem acompanhou aí foi suspensa. Ela foi embora para lá justamente porque o marido dela foi trabalhar no Comitê Olímpico, e se eu não me engano, ela também tá lá. Bom dia, Rafael, que bom você por aqui. Hoje a gente vai fazer uma live com uma mãe brasileira que tá lá no Japão. Renilde chegou, bom dia. Vamos ver se a Lorena consegue acessar. A gente estava com dificuldade de acesso, né? A conexão dela estava travando, estava ruim. Mas vamos ver como é que se ela consegue agora. Se não, a gente marca um outro dia. Talvez eu faça invertido, faça. Ela já tá indo para a escola, mas eu acho que ela não vai conseguir, gente. Realmente a gente já tá aqui um tempinho e ela não conseguiu conectar ainda, não entrou. Vamos ver, vamos esperar mais um bocadinho pra ver se ela consegue estar aqui com a gente. A gente saber o que anda acontecendo no mundo nesse período de isolamento social, porque é algo que é o mundo inteiro que está vivendo, né? Algo realmente inimaginável, onde todo o mundo está passando pela mesma situação. São as mesmas angústias, as mesmas dificuldades, né? Uns com algumas mais, outras menos, alguns com os países umas coisas diferentes. Então vamos saber como é que tem sido esses dias lá. Espero que ela consiga entrar, mas se não também não tem problema, a gente remarca essa live de hoje pra gente depois fazer ter esse bate-papo. Ó, ela entrou, acabou de entrar. Então, deixa eu mandar aqui o convite para ela. Online aqui juntas. Vamos ver se dessa vez ela consegue a conexão. E agora parece ótimo. Opa, Lorena, você me ouve? Me vê? Me ouve Sim. bem? Conseguimos, será? Ai, ainda tá travando um pouquinho. Tá travando. Para Lorena, mim está ótimo. para você tá ótimo, para mim trava. Vão falando aí se vocês estão vendo bem, estão vindo bem, ou só para mim que tá travando. Vamos me dando um feedback aqui. Ó, ela falou que para ela tá bom agora. E para mim aqui ainda tá travando. Deixa eu abrir minha porta aqui. Eu, De repente pode ser a minha internet também, que também não tá colaborando. Vamos ver se eu abro aqui e melhora. Vamos ver. reiniciei o modem. Tô te ouvindo Pronto. perfeitamente. Ai, acho que agora ficou bom aqui para mim também.
Que bom que você está aqui. Obrigada por ter aceitado o meu convite, né? Boa noite para você, que aí já é noite, né? Então, Boa boa noite. noite. E eu estava fazendo aqui uma introdução, justamente falando, né, que você morava aqui em Brasília e que está aí no Japão agora, enfrentando esse desafio aí no Japão de isolamento social. Então, obrigada por estar aqui compartilhando com a gente como é que tem sido esses dias, ainda mais com a criança em casa, num país diferente, com uma língua totalmente diferente, com a cultura totalmente diferente. Então, eu queria que você me falasse para a gente um pouquinho como é que tem sido esses dias aí, como é que tá para você, como é que tem sido para o Theo. Começa a contar para a gente, e quem quiser fazer perguntas, né? Lorena, acho que pode responder as perguntas, Lorena? Acho que Sim, pode. claro. Beleza, então. E aí a gente vai fazendo um bate-papo como tem feito os outros, tá, pessoal? Então fiquem à vontade, vamos lá. Pode fazer perguntas para eu saber o que responder, tá? Tá Também. bom, eu vou fazendo, pode deixar. Ontem o Japão declarou estado de emergência, Uhum, com um atraso assim, em relação aos outros países. E o que muda é que eles sugeriram mais fortemente o home office, que as pessoas trabalhem em casa. Isso vai funcionar transporte público, farmácia, supermercado. Mas eles também não podem exigir que fechem restaurantes. Só lugares de grandes aglomerações, uhum, como teatro, cinema. Isso só agora. tá. Escolas foram fechadas desde fevereiro. Assim que começou a ter o surto, eles fecharam todas as escolas públicas. Mas o Theo vai para uma creche que para entrar os dois pais têm que trabalhar, Uhum, ou quando tem só um cuidador, o cuidador tem que provar que trabalha. E a escola dele nunca fechou. Agora eles estão sugerindo que a gente não envie para evitar a contaminação. Eles fizeram algumas medidas lá de que as crianças tenham menos crianças por turma, e a gente está mandando um horário reduzido, mas praticamente dia sim, dia não, a gente está mandando ele para a escola para conseguir trabalhar de casa com mais tranquilidade. uhum. Isso até o estado de emergência. Como eles colocaram hoje, a gente já conversou em não mandar, pelo menos não sei por enquanto, porque essa declaração foi de um mês. Então, a princípio, a partir de hoje, por um mês, não é para ninguém trabalhar nos escritórios, as escolas não vão abrir, as escolas que estão fechadas desde fevereiro. Uhum, Mas como ele é uma creche mesmo, ele só brinca lá. uhum. Ela não fechou porque tem os pais que trabalham em farmácias, em supermercados, em locais que Não, não não tem tem como como fechar, vão nesse abertos, fechar. né? E Lorena, mas eu estava Exatamente. acompanhando, eu tenho um site que eu acompanho, ele vai fazendo uma contagem mundial, né? Ele vai falando dos casos, que é o único que eu me mantenho informado, que é onde que eu acredito que é a informação bem fidedigna lá. Inclusive, de vez em quando, quando solta aqui no Brasil a informação, tem tantos casos com quantas mortes, eu entro lá nesse site para ver se está batendo e realmente é bem exato o número, né? E, então é um site que eu acompanho e eu tenho visto, e eu dou uma olhada assim por todos os países, tem uns países que eu fico bem curiosa, por exemplo, a Alemanha mesmo, eles têm um número alto de casos, mas é um número de morte muito reduzido, é assim, absurdo como é reduzido lá, né? Eu fico curiosa para saber, falei, gente, qual é a ação, né? É o sistema de saúde que está eficaz, ou tem alguma ação que é diferente? E eu tenho visto do Japão, não tem como não ver também, eu acabo olhando ali, que é um país que eu gosto muito da cultura. Eu já até te falei, nossa, que legal, você foi morar no Japão, né? Não sei se é tão legal morar, mas viajar, conhecer o Japão, depois você até conta pra gente aí como é que tem sido, se tá legal, se você gosta, enfim. E eu vi que ainda assim não tinha um número alto de casos, né, um número de morte alto, mesmo não tomando essa medida, né, de fechar aí agora. E o que você acredita que aconteceu? Foi falado para vocês ou não foi? Só foi declarado estado de emergência? E como é que foi? Eu não falo japonês e se acontece na mídia japonesa ou na TV japonesa, nos jornais japoneses, o que falam, Não tem como a gente saber? não faz a menor ideia do que estão falando. A gente, às vezes, fala com um amigo que entende e pergunta: é alguma coisa que a gente precisa saber? Porque Uhum, se tiver acontecendo algo catastrófico, a gente não tem como identificar porque a gente não fala a língua. uhum. Então, eu não sei como as TVs estão aqui se portando, se eles falam, colocam a população em pânico ou não, Uhum. mas pessoalmente acho que o Japão escondeu os números até agora e agora está começando a soltar. Não sei se isso é bonito falar Sim, do governo sim. japonês, mas acho que ele escondeu. Uhum, uhum. Não sei, porque não tem como, é um vírus que se espalha facilmente e está muito
o número está muito baixo. Tudo bem que é uma ilha, eles controlaram fronteiras cedo e tomaram medidas preventivas, mas agora os números estão subindo assustadoramente e, assim, mais de 200 casos por dia, a cada dia. Uhum. Por isso que ele entrou em estado de emergência. Entendi. Tá. E vocês aí. O, Pode falar, pode falar. desculpa. O japonês em si, ele já não tem essa questão do toque físico. Ninguém se abraça, ninguém se beija, Já não usam aperta a muita mão. Então, se você máscaras, né? Eles já têm um costume assim. usam no cotidiano, usam porque estão com um leve resfriado para não contaminar ninguém. Então, eles já têm essa questão do respeito ao próximo forte. Eles estão com febre, nenhuma criança vai para a escola. Acho que no Brasil também não. Mas aqui, desde sempre, se a criança está com febre, pelo menos 3 dias em casa até poder ir para a escola. E eles já usam as máscaras quando estão levemente resfriados, ou não tem essa questão de tanto toque. Eu acho que isso influenciou no início, para não ter. Eles são super preocupados com higiene, tem álcool em gel e tudo, sempre. Sempre teve isso, desde que a gente chegou, não mudou nada. Eles são muito preocupados em lavar as mãos, são todos, assim, digamos, a Anvisa daqui é perfeita, trata os restaurantes, estabelecimentos que lidam com comida ou com comida de supermercado, essas coisas, é sempre impecável. Uhum. Você não precisa ter medo de comprar uma marmita, que eles chamam de bentô, no Os mercado, porque bentô, ela tem o bentô. bentô. Marmita é bentô. Uhum. Então, acho que isso também influenciou o vírus não se espalhar loucamente Uhum. por aqui. Provavelmente. Opinião pessoal. Não, mas o que você está falando faz total sentido, né? Porque são o que a gente teoricamente tem que fazer, né? Assim, entre aspas, que isso já era para ser um costume das pessoas, né? De lavar as mãos, Exatamente. então assim. Mas agora o que está sendo disseminado cada vez mais, eles já tinham uma cultura assim, né? Então eu acredito que isso de fato tenha ajudado, né? Fazendo uma avaliação bem leiga aqui, nem eu, nem Lorena somos Eu imagino que sim. especialistas, né? Não somos, mas é fazer uma avaliação leiga né? Da percepção aqui do dia a dia e das orientações que estão sendo passadas, com certeza isso aí pode ter influenciado de uma forma favorável para o Japão, para esse vírus não se alastrar. Lorena, você foi morar no Japão justamente porque seu esposo foi trabalhar no Comitê Olímpico, né? Foi trabalhar no Comitê Sim. Olímpico e perguntaram até bem aqui, esconderam por causa das Olimpíadas? Fizeram uma pergunta. Imagino que essa informação você não vai conseguir dar, né? Porque eu acho que você não vai ter. Mas assim, você poderia falar alguma coisa sobre as Olimpíadas? Enfim, o que vocês sabem? Como é que foi essa decisão? Você também está trabalhando, você pode falar, não pode falar, também fale aquilo que você é permitido, né? Eu sei que tem muita coisa aí que tem que ser sigilo, enfim, tudo isso. Mas aí, fale um pouquinho pra gente aí. Eu vim em junho de 2019, porque ele foi convidado para trabalhar. Eu e o Theo viemos como dependentes. E aqui que eu tentei a vaga e consegui também, então nós dois trabalhamos para a organização dos jogos. Mas não é Comitê Olímpico Japonês e não é uma mesma empresa do Brasil que faz jogos, assim, que fez no Brasil e faz aqui. Cada país monta a sua empresa e monta seu comitê organizador. Uhum, Eu não sei se esconderam por causa das Olimpíadas, uhum. Jogos Olímpicos, talvez, mas eu não posso de forma alguma falar em nome do comitê, em nome do governo, em nome de Sim, nada. sim. Mas possivelmente eles não podiam soltar antes nada. Imagina os números subindo no Japão e os jogos se aproximando. Seriam muitas. Seria mais pressão para adiar. Uhum, Claro que adiar, na minha opinião, foi uma decisão inteligente. E o que muda pra gente muda muita coisa, porque a gente tinha expectativa, se programou para ficar aqui mais 10 meses. E aí agora mais 1 ano e 10 meses. uhum, Então, por exemplo, principalmente pro Theo, ele tá nessa creche onde ele só brinca, vai pra lá, brinca em japonês, a creche japonesa, e os professores são japoneses, a coordenação, a equipe administrativa, o aplicativo, tudo, absolutamente em japonês. Ninguém fala inglês, ninguém fala uma palavra. Então foi um desafio, assim, desde o início, para todo mundo, não só para ele. E a adaptação dele foi dificílima, mas hoje ele foi, hoje a gente levou ele para escola. Eu levei. E ele falou, tchau, beijo, entrou na sala, começou a brincar. Ele fala japonês com os amigos, eu acho
que tá falando certo, eu não sei, porque eu não entendo. Mas eles comunicam super bem com os professores. Mas existe uma comunicação ali, né? Existe uma comunicação. Desde o início existe alguma de criança, mas agora ele fala, ele verbaliza e fala com os professores e segue todos os comandos, então eu não sei o que eles falam pro Theo, ele entende e respeita e fala com os amigos também, já até briga por, você que vai arrumar, não, eu. Eu já vi eles na hora de ir embora, antes de ir embora, todos têm que arrumar tudo exatamente como acharam, aquela questão bem japonesa, perfeita Organização. de disciplina e organização. E aí ele fala, não, mas não fui eu, foi o amigo e tal. Dá pra ver que ele tá discutindo com a professora e com o amigo, e em japonês. E eles entram num consenso lá. Ele é entendido, se faz entender e entende o que acontece lá. Uhum. Mas como é em japonês, se ele ficasse se a gente ficasse aqui até setembro, que é quando acabam os Jogos Paralímpicos, a gente poderia ir embora em outubro, ele poderia aprender a ler no Brasil. Em 2021, aprender a ler aí na primeira série, em qualquer escola. Aqui, ele não pode, não, acho que não é tão interessante para mim que ele aprenda a ler em japonês, porque eu não vou usar isso no futuro. Se ele for alfabetizado aqui, ele vai chegar no Brasil, vai ter que ser alfabetizado de novo, vai reprovar. E isso muda que a gente vai ter que colocar ele numa escola internacional, que ensine inglês. Aí muda custos, muda distância para a escola, muda logística e vários outros. Ser aceito numa escola internacional, que não é assim, matricula e pronto. Aqui, para ser aceito na escola japonesa ou internacional, é super difícil. Acho que tem muito mais crianças do que escolas, pelo menos em Tóquio. É uma das grandes dificuldades. A gente já sabia antes de chegar aqui. E aí, para ele aprender a ler numa escola internacional em 2021, ele tem que falar inglês, ele não fala inglês. Então, como ele vai ser alfabetizado numa língua que ele não fala, ele teria que entrar agora. E agora, em abril. Assim, já teria que ter começado. Caramba, altos então, de repente, desafios, adiaram né? os jogos. Adiaram os jogos e a gente tem que arrumar uma escola, porque a criança está aprendendo japonês, mas ele não pode aprender a ler em japonês, porque senão vai chegar no Brasil e vai ser reprovado. E então a gente já está atrás de novas escolas e como ser aceito e logística. Mas eu recebi ele teria um teste dia 23 de abril, e como as escolas só abrem a partir de 6 de maio, por enquanto, a previsão era para iniciar as aulas em abril. O ano letivo deles começa agora em abril. Era a minha pergunta, se era diferente o calendário, né? É diferente, então. O ano letivo começa em abril. Aí eles têm férias de verão, em julho e agosto. E depois acaba em março. Todo mundo meio que muda de turma em março. Tem uma pequena pausa e começam todos em abril novamente. Então, por isso que ele teria que começar agora em abril. E as escolas internacionais exigem que você pague um ano adiantado, então teria que pagar abril para ele estudar de abril até março. Se fosse abrir agora, mas eles só adiaram, vão abrir só dia 6 de maio, por conta do estado de emergência. Então, são esses desafios assim que surgiram, e a gente meio que se programa para estar até um tempo, e agora vai ficar sempre tipo um ano a mais, porque adiaram exatamente um ano. E tudo vai ser um ano depois. Mas, fora o impacto da primeira, quando soubemos que ia adiar e não sabia para quando, isso foi pior ainda, porque é o quê? Em janeiro, em fevereiro, em março, abril, primavera, na cerejeira. E aí, quando soubemos que é 23 de julho que começam, da cerimônia de abertura, dá para se programar melhor. Entendi. A minha mãe viria para cá agora em julho e agosto, porque seria a época dos jogos, a gente fica 24 horas trabalhando, não 24 horas, mas praticamente disponível. É um trabalho mais intenso, né? É a hora que você tem que ficar mais ali realmente intensa no processo, né? Pedir aqui, Lorena, conte a história do Theo com a eu nem sei pronunciar isso aí, Lorena. Acho que ela quis dizer Midori-chan, que eu postei no Instagram. Que ele fez uns desenhos para Midori-chan. Vou chamar ele daqui a pouco para ele explicar. Tá, ótimo, ótimo. Então, assim, voltando, ou seja, agora que as escolas aí no Japão vão começar, não, na verdade, as escolas estão fechadas desde fevereiro, mas ainda não tinha dado estado de emergência, né? E aí a escola onde o Theo tá, que é a creche, ainda estava funcionando, ainda está
né? Por exemplo, mas ainda pedindo para que evite ali que leve a criança. E aí não teve uma ordem de fechar nada assim ainda, só evitar locais de aglomeração. É diferente do que está acontecendo aqui no Brasil, porque aqui já tem ordem de comércio está fechado, de né, cinema, teatro, academia, escola. Você tem família aqui, você deve estar acompanhando um pouco, mas isso aí Sim. ainda agora é que está começando aí. Eu não sei da lei japonesa, mas eu entendi que após a Segunda Guerra Mundial, a Constituição coloca alguma coisa que o governo não tem poder sobre o direito de ir e vir das pessoas. Então ele não pode falar, vocês vão ficar em casa, senão vocês serão multados, igual está tendo na Espanha, Uhum. na Itália e em outros lugares que eu soube. Aqui ele não pode falar isso. Então ele sugere que as pessoas não saiam. No início ele sugeriu que não saíssem nos finais de semana e à noite. Então o vírus não funciona de manhã no metrô lotado quando você vai trabalhar, mas é porque eles não queriam passar por cima, imagino eu, de mandar que as empresas fechassem, fossem trabalhar em casa. Uhum. Então eles agora sugeriram fortemente que todos trabalhem de casa, e aí a nossa empresa já estava há mais de 2 semanas, como já foi sugerido antes, e a gente já estava trabalhando de casa, mas agora é obrigatório trabalhar de casa. A nossa empresa é obrigatório que vocês trabalhem de casa por um mês. E eles fecharam o que não tinha fechado até hoje, lugares de aglomeração. Eu falei, como karaokê, que vive cheio de gente fechado. E tava... Aí é forte essa não questão, pode. né, do karaokê? Muito, muito, muito. É mais do que bares e boates, assim. Karaokê é que eles se juntam para fazer um happy hour. Aí tem all inclusive, às vezes, ou não, tem bebidas. É onde eles gostam muito de passar o tempo. Entendi. E aí, Seu microfone tá encostando no... ficou ruim? Ficou? Melhorou? Melhorou. Melhorou? Tá. Tava encostando. Tá, vou mudar, vou botar ele mais pertinho aqui. Acho que é o meu microfone. Peraí, deixa eu só ver se melhorou. Melhorou. Acho que tava encostando na roupa, Tá. alguma coisa assim. Então, assim, Tá ótimo. e você, a sua percepção agora, depois que teve essa. Ah, mas foi hoje também, né? Não dá para ter uma avaliação. Se você viu Eles... que as pessoas realmente estão obedecendo. Porque é um povo que tem uma certa obediência, né? Eles são obedientes, eles têm ali uma. Eles são disciplinados, eles seguem regras, né? A cultura é muito conhecida por isso. Então, acredito que, eu não sei se você já deu para você ter essa percepção de que realmente, por mais que o governo não possa exigir. Olá! Oi, papai. Oi, papai! Tudo bom, Theo? Tudo bem, Theo? Boa noite! Vem cá, vem cá. Agora vem cá. Você não veio atrapalhar? Não. Vem cá, senta aqui. Elas estão te perguntando uma coisa. O quê? Vem cá, rapidinho. Quem é? É uma psicóloga, Melissa, maravilhosa. Eu queria poder bater papo com ela todo dia. Oh, maravilha! Ah lá. Podemos! Oi, Theo, tudo bem? Conta pra gente como é que tá indo lá na Responda, olha pra ela. escola. Como é que é lá ir pra escola? Me conta, você me conta? Você tem amigos lá? É legal. É? Você tá bravo? Você tem algum amigo? E a Midori-chan? Não quer Ele não quer contar? contar. Tá bom. Tá. A gente Se eu não tivesse oferecido, Mãe, você também não come. não vou contar. Pode deixar. ele ia querer, né? É bem assim, as crianças, né, fazem esse movimento com a gente mesmo. Mas qual é a sua percepção? Assim, não sei se já deu para ver, porque como a ordem foi agora, tá recente, mas as pessoas já começaram a obedecer, estão mais de casa, enfim. Como é que você consegue dizer? Eu só saí pra buscar e levar ele hoje, assim, muito rápido, e é a 3, 4 minutos da minha casa, eu vou de bicicleta, eu não encontrei com ninguém na rua. Mas uma vizinha brasileira de um sofá, enquanto eles não fecham tudo, porque já que a gente vai ficar mais um ano, já que a gente vai ficar um mês em casa, tem que fazer, ela teria que fazer tudo agora. Enfim, ela falou que ficou assustada com a rua. Ai, acho que a Lorena caiu. Deixa eu chamar ela de novo aqui. Peraí. Chamando ela de novo aqui. Oi. Oi. Tinha caído, voltou. Tá.
Bem, você estava contando, né, até onde a gente ouviu, assim, você estava contando que foi deixar ele na escola e voltou, não encontrou ninguém, mas esse percurso você costumava encontrar pessoas ou não? Já é um percurso mesmo que é Não, mais. já. Não, isso que eu quis dizer, um percurso que eu não tenho, né, referência, porque é muito perto. Ah, mas uma vizinha que saiu, ela voltou e falou, assustada, falou: a rua está vazia. É, estranhamente vazia. A gente Uhum. passou a semana inteira em casa, semana passada, trabalhando de casa, só em casa. E no sábado ou domingo eu fui com ele num parque pra ficar ao ar livre, ver, jogar bola, achando que não ia ter ninguém, não vou entrar em contato com ninguém, tá de boa. Cheguei lá, o parque lotado, 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 lotado. Não lembro se foi sábado ou domingo, desse último fim de semana. Então a gente até ficou menos tempo e nos alto-falantes a prefeitura falando: vá pra casa, vá pra casa. Em japonês, a gente só soube Aham, depois que uma amiga falou. aham, aham. Ou seja, então, assim, querendo ou não, por mais que tenha uma disciplina, também não é muito diferente do que acontece aqui no Brasil, não, né? Às vezes a gente fica achando que é só aqui o povo teimoso que tá. Não, né? Não Eu, estavam respeitando, não eu gosto estavam de saber respeitando essas até o fim de coisas. semana. Eu gosto de saber essas coisas, Lorena, porque para de dizer que é só o povo brasileiro, sabe? Que eu tenho Não é, de forma alguma. Não é de forma alguma. Excelente essa Acho informação, que porque as pessoas estão com as mesmas necessidades no mundo inteiro pela primeira vez, ou muito sim, similares, sim, e acho que com os mesmos medos e com os medos e com os mesmos, não sei dizer, não sei explicar, desculpa. Eles são muito imagina. disciplinados, eles são muito respeitosos, mas eu acho que ao mesmo tempo pensam muito em sociedade, isso é muito legal, mas ao mesmo tempo no individual creio que eles pensam, eu também sou, igual eu pensei, vou ali no parque só um pouquinho, não vai ter ninguém. Todo mundo foi. O dia tava É, lindo, é, geiras, primavera. é exatamente isso, né? Porque às vezes a gente passa por essa sensação de, não, eu vou lá, não vai ter ninguém, E aí todos acabaram tendo o mesmo pensamento. Uhum. Somos seres Tava humanos, lotado, somos tava seres lotado, humanos. lotado, lotado. Como você falou, eu estava falando um pouquinho antes, Somos a mesma espécie. a mesma espécie. Exatamente a mesma espécie, né? Você falou excelente. Eu estava falando justamente um pouquinho antes de você entrar ali, justamente isso, né? Que nós estamos no momento mundial da humanidade, que ninguém imaginava, que é algo que ninguém, se falasse algum tempo atrás, iam falar assim, nossa, taca pedra nessa maluca, porque ela tá louca, o que ela tá dizendo, né? E hoje a Uhum. gente vive exatamente uma situação que o mundo inteiro vive, as mesmas preocupações, os mesmos medos, claro que alguns com umas intensidades diferentes, mas entende, na grande maioria ali os mesmos anseios, as mesmas angústias, as mesmas necessidades de sair, de ver gente, de se conectar, de falar, né? É tudo, Uhum. tá Sim, 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 exatamente. sim, sim. Então, Sim, não é diferente aí também, ou seja, por mais que sejam sim, sim. disciplinados, por mais que pensam em comunidade, que é diferente, isso é muito forte, mas, ou seja, ainda assim também tem a mesma situação, né? Interessante que você trouxe, realmente interessante, que às vezes a gente fica aqui imaginando, porque lá as pessoas, porque lá, eu duvido que lá no Japão estão fazendo isso, duvido que não sei na onde, no país X estão fazendo aquilo. Então, né, na verdade, estão. A gente posso dar mais informações depois, porque como anunciaram agora o estado de emergência, eu não sei como vai ser. Só que ele também não, foi o primeiro-ministro, né? Ele não falou, as pessoas estão proibidas de sair de casa. Ele sugere que não saiam para coisas que não sejam essenciais, o essencial para cada um é diferente. Uhum, uhum. Então, sugere que não faça nenhuma viagem desnecessária, sugere que evite espaço de aglomeração. Então, muito sugestivo. Então, talvez o japonês que está fazendo algo errado, ele pensa, não, ele só foi sugerido, ou é essencial. Talvez ele esteja fazendo porque ele não acha que é errado, não sei. Sim. Mas o nosso maior medo de estar aqui, não no Brasil, é que se nós ficarmos doentes, entre a gente e um japonês, o respirador não vai pro gringo. Então, essa Uhum. é a única, assim, coisa que pesa no, ok, a gente tem que se cuidar mais do que eles. Porque se tiver uma pessoa, um japonês e uma pessoa de fora na fila do hospital, a preferência não vai ser para a pessoa de fora. Eles têm um Uhum. sistema de saúde aqui capacitado, etc., mas também já está superlotado. As pessoas já estão sendo enviadas para hotel, as pessoas com sintomas leves, que já deram positivo, estão sendo enviadas para hotel para não contaminar pessoas na rua e para pegar quem está com casos mais graves. Então, Tóquio também está sofrendo. Entendi. Você está em Tóquio? Sim, Tóquio.
Beleza. E era a minha pergunta, assim, justamente, você falou e eu ia te fazer, como é que é o sistema de saúde? Ele é pago, ele é gratuito, e não é, tem um, como é que funciona? Você saberia dizer? Eu acho que não existe público, nada, ninguém. Se você não tem dinheiro, você não é tratado. Então não existe um SUS. Você pode Uhum. pagar um plano de saúde privado, pode pagar um plano de saúde do governo, que aí o Similar aos governo, Estados Unidos, seria? eu não sei como funciona nos Estados Unidos. É que lá também não tem público, e aí é tudo pago, né? E aí tem pago o plano de saúde do governo, o plano de saúde dos particulares, eu acho que deve ser mais ou menos isso, então. Mas pode falar, pode seguir. E aqui a empresa paga o nosso plano de saúde. Não sei se é descontado. A gente paga. E caro. A gente paga e E caro, paga pelo e que eu tô caro. ouvindo aqui. Ou Pois seja, é, não é não sei. barato. 8 mil? Não. Enfim, não sei quanto é, parece que sai do nosso contra-cheque. É que são tantos descontos em japonês que eu não sei, né? Tem imposto, tem INSS daqui. US$ 150 ele tá falando aproximadamente por mês. Uhum, é. E, e aí a gente, quando vai ao hospital para qualquer coisa, a gente ainda paga 30% do tratamento. Se você vai numa consulta, Uhum. você paga 30%. Mas para Uma criança não. A criança, coparticipação, né? Uma uma coparticipação. coparticipação. A Entendi. criança tem como a gente tem da empresa, um cartão azul, e o governo ainda dá pra gente um papel laranja, que é o plano de saúde do governo. O plano de saúde do governo paga esses 30%. Então, sempre que eu vou ao médico com o Theo, ele não paga nada na consulta, seja o que for, ele nunca vai, não paga até acho que 18 anos. E eu vou na farmácia com a prescrição do médico, ele não paga nada pelos remédios. Nada. Se eles Hum, prescreverem 15 remédios, eu vou na farmácia, mostro esses cartões, eu saio de lá com tudo com os gratuito. 15. Então, sim, esse apoio para a criança é bem, Bem bem forte, legal. então. É legal, Mas acho que bacana. uma pessoa que não tem condição de pagar nem o do governo nem o público não é atendido no hospital. Não existe atendimento público. Entendi, ou seja, não existe atendimento público. E você falou uma coisa aí legal, porque outro dia começou a rolar aqui no WhatsApp uma proposta, não sei de quem, não vou lembrar. E eu evito de ficar lendo informação, eu faço bem jejum de informação, sempre fiz, agora então mais que nunca, né? Mas eu vi uma amiga minha, como é uma amiga minha que ela é enfermeira e foi enfermeira há muitos anos no Albert Einstein, em São Paulo, da parte de transplante, então ela tem muita informação de números, de dados, e a gente conversou bastante sobre essa questão da epidemia, né? Enfim. E são números que agora a gente começa a ter fonte de números de morte, mas ela falou assim, Melissa, você não tem noção quantas pessoas morriam por dia no Albert Einstein de pneumonia. Tipo, tinha dia que pessoas no Albert Einstein morriam 50 pessoas. Você fala, caramba, mas você não tinha essa noção. Pois é, e aí você fala, Sim, caramba, não tem. Aí agora, né, que é um dado que está sendo falado, então assusta, mas no fundo, que ela falou sim, assim, tem outros dados que na verdade, assustariam muito mais. Então, sim. então a gente estava conversando com ela estava conversando, ela falou justamente, ela me mandou uma proposta de alguém falando de de fazer os hotéis, transformar alguns hotéis em hospitais, né? Então, você falou que isso já está acontecendo aí no Japão, você saberia falar um pouco mais ou não, como é que é? Porque eu sei que para você também você não tem, né? Como você já falou da sua dificuldade com a língua, acaba que você não sabe exatamente Fala. como tudo está acontecendo, é mais por alto, né? Tipo, mas se você Eu li puder falar. uma notícia em inglês que falava que assim, pacientes estão sendo transferidos para hotéis em Tóquio. Então, eles já estão sendo transferidos porque os hotéis devem estar vazios, porque agora está proibido entrar aqui. É uma ilha, então é muito fácil proibir a entrada. Está Sim. proibida a entrada de toda a Europa, América. Acho que não pode entrar ninguém, na verdade. Não sei quem teria autorização. Acho que só se você for japonês que você entra com passaporte japonês aqui. Hoje. Tá. A partir de abril, assim, não entra aqui ninguém da Europa, não entra. Antes eles entravam e faziam quarentena obrigatória. Hoje, Uhum. acho que depois de 4 de abril, não entra. Eles não permitem que Entendi, desembarque alguém da Europa, da América e do resto da Ásia. Acho que entendi. só não rolou para a África ainda. Uhum. Então, imagino que os hotéis estejam vazios, porque se as Então pessoas não não tem estão chegando, turismo, não está né? Não tendo tem turismo, né? turismo. E eu vi Uhum. uma notícia em inglês, pacientes sendo transportados com sintomas leves de Covid-19 para hotéis em Tóquio.
E até ouvi rumores de que a Vila Olímpica, que estaria quase pronta em breve, seria transformada em hospital, De campanha. caso precise, porque é Hum, uma vila inteira com apartamentos. tá. Não sei se é E verdade. tá. E você, por um acaso, viu algum movimento do que aconteceu aqui no Brasil também, de que tem que ficar fechado e as pessoas correram para os mercados para comprar e se abastecerem de alimentos, enfim. Você viu alguma coisa nesse sentido? Percebeu? Ouviu falar? Me conta se sim ou se não. Acho que não no Brasil, mas aqui a gente teve a primeira vez que surgiu o coronavírus por aí, as pessoas correram para comprar papel higiênico, não sei por quê, e acabou Pois o é. papel higiênico em Tóquio. Ou seja, aí também E rolou a história do papel higiênico. Que mistério sim, esse não do sei papel por quê. higiênico, né? Porque eu também até agora não entendi. Porque até uma vez falaram assim, não, é porque um dos sintomas é diarreia. Eu falei, não, diarreia é um dos sintomas menores dos sintomas. Pega muito pouco, não é isso, né? Enfim. Não, 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 Ou não talvez sei. tenha sido uma fake news mundial aí por conta do papel Sim. higiênico, né? Eu ouvi dizer que foi uma fake news no Japão, e aí essa fake news daqui vai se tornando verdadeira news, porque realmente acabou o papel higiênico e aí virou mundial. Não sei onde começou isso, mas aqui acabou o papel higiênico, e depois eles começaram a estocar noodles e coisas não perecíveis. Só que Uhum. no outro dia já estava reposto no mercado, então tinha gente correndo, tinha gente estocando, mas no outro dia tinha no mercado também. Não, não fiquei sabendo do Brasil desse tipo de... Não, teve aqui também teve a questão do papel higiênico também, teve de irem para o supermercado, aqui teve muita questão de comprarem o álcool gel, assim, né, em Aqui não, excesso. não tem máscara há muito, há 2 meses que não tem máscara disponível para vender, porque desde que começou a surgir um vírus na China, acabaram as máscaras. Eles já usam muito, vendem muito, mas eles usam muito. Acho que Muito, eles estocaram, quem pôde comprou. Não tem hoje no mercado, se você for nenhum mercado. Geralmente sempre tem. Tem várias marcas, vários tipos, vários tamanhos. As máscaras aqui acabaram há muito tempo, e álcool em gel e álcool também. também. Que também eles usam muito, muito. Eles usam para limpar a mesa, eles usam para limpar celular, um paninho umedecido com álcool. Eles usam diariamente. Por isso que eu digo que a higiene deles já é um pouco melhor. Eu acho mais Uhum. E esse, inteligente. esse, e esse lenço umedecido com álcool, você compra, tipo, como se fosse uma coisa de lenço umedecido, ou não? Eles umedecem mesmo, com álcool. Não, Foi uma igualzinho curiosidade agora. aqui tem lenço umedecido para tudo. Tá. É igual o lenço umedecido de limpar bumbum de Sim, criança. sim. Tem lenço umedecido para limpar o chão, porque é o chão de madeira, não pode pôr água. Tem lenço umedecido para limpar o dente, com flúor, que você limpa o dente. Tem lenço umedecido para limpar o vaso, que você joga no vaso e pode Da descarga. dar descarga. Tem lenço umedecido para tudo. Eu tenho aqui em casa uns 8 tipos. E aí tem esse lenço umedecido igual de criança, só com álcool para limpar a Limpar mesa, para superfícies. desinfetar coisa. Uhum. Ou seja, Aqui desse você já não zero encontra preocupação. mais. Do álcool não encontro. Uhum. Eles têm um gasto de plástico aqui e absurdo, assim, é surreal. Parece que eles estão nos anos 80. Quando você vai comprar algumas coisas, ele vem num plástico, dentro de um plástico, dentro de uma caixa, dentro de um plástico, assim, um produto. É absurdo a quantidade de embalagem. Caramba, é interessante o que você falou, né? Que bom que você veio falar e dividir um pouco para a gente as curiosidades, como está sendo aí, porque a gente volta ao mesmo assunto, somos todos da mesma espécie, né? Então, ou seja, agora eu posso falar, né? Não, que lá no Japão as pessoas já estão. Não, mas lá no Japão também acabou máscara, as pessoas também correram e compraram, igual aqui aconteceu, então pode parar com essa história que não é o brasileiro, não é o, né? E É mundial. mundial, curioso, bem curioso, porque né, o que eu conversei, uma brasileira que está na Itália, ela também contou a mesma coisa do papel higiênico, de estocar comida, de acabar, a mesma história, elas estão se repetindo em todos os países, assim, né? Na China, só que não, que a mãe brasileira que estava na China, ela falou que não teve essa correria pro papel higiênico, né? E que não, isso não aconteceu, mas são coisas bem, bem similares. E do que vai acontecendo em cada país. Mas eu acredito que é isso, né? Acho que você já trouxe, já conversou, e me conta agora,
um pouquinho sobre como você está se sentindo. Você está com medo, não está? Qual é a sua percepção? Como é que... Fala um pouco pra gente. O que você tiver confortável em falar também, tá? Eu acho que eu sou um pouco alienada porque eu não tenho televisão. Então, mesmo que eu tivesse, eu conheço gente que tem televisão aqui, consegue assistir os canais brasileiros ou CNN, os internacionais. Então, eu não gosto de ler muitas notícias ruins para não me abalar. E acho que estou um pouco alienada, achando que está tudo melhor do que está. Com medo, tentando nos prevenir o máximo possível. Não, se a gente sai de máscara. Mas acho que estou bem da cabeça de não Sim. estar com medo, de não estar com pânico. O pânico. Uhum. Mas se eu estivesse lendo, vendo e lendo. E tem um site que eu acompanho de todos os países que eu fico, ai meu Deus, essa setinha tá assim, é ruim, tá crescendo os números. Essa seta tá melhor, porque os números estão se mantendo ou Estáveis. caindo. O Brasil hoje estava na lista de um dos piores, assim, então tá subindo o número no Brasil, é assustador. É Se você porque a gente acompanhar os está números do entrando, Japão, é porque a gente está entrando no pico, que tinha uma ah, tá. previsão que era 14 a 20 de abril que a gente estaria no pico mesmo, né? Então, por isso, Entendi. está dentro do previsto esse aceleramento aí, e fora que aqui também eles aumentaram a testagem, né? Então tem mais, estão acontecendo mais testes, então tem como, automaticamente acaba subindo Uhum. também, né? Então ainda está dentro do previsto aí esse aumento aí. Então, enfim, né, essas questões todas aí, políticas e de gráficos de cálculos, diz que está dentro da previsibilidade. Eu prefiro acreditar do que, senão você entra numa teoria ali, tipo, não, é mentira, é tudo Sim, mentira, sim, estão sim. querendo. Né? E aí isso gera o pânico, gera o medo, você entra num processo de ansiedade, de medo e de isolamento muito grande. Então, assim, e a gente que tem filho, né, como é que passa isso para criança, né, como é que a gente vai passar, isso é muito importante, a gente tem que pensar muito, né, como é que isso chega na criança, se a gente transfere os nossos medos para ela, e tudo, não tenha dúvida de se uma criança ela está passando bem pelo processo, isso tem uma influência de pai e mãe, né, e aí se não, ela está com muito medo, está com muito medo porque ela está tendo talvez um excesso de informação que não era para ter naquela idade, né, vendo noticiário, que às vezes o pai fica ali vendo a notícia no jornal, a criança está ouvindo, por mais que ela está brincando ali no Sim, cantinho, sim, 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 a claro. criança está percebendo tudo, né? Ou uma conversa que o E pai e a deve mãe está ouvir. tendo, exatamente, Tantas né? pessoas morreram. Morreram? E para eles é diferente, né? A informação chega de uma forma diferente do que para a gente. A gente que já tem um nível de percepção, de consciência, de conhecimento grande, ainda às vezes chega a se assustar. Imagina uma criança que não tem, né? O nosso nível elevado de conhecimento aí. Então, para a gente tomar muito cuidado. E você falou em alienar. Você acompanha aqui no Brasil Murilo Gun ou não? Gosto muito dele. Muito, 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 muito Ele dele. tem falando justamente isso. Eu tenho preferido me alienar. Eu estou me Não, mas alienando, né? eu sou alienadíssima. Não, Meu e eu, cunhado fala, se a notícia for muito forte, você vai saber. E se for muito, mesmo assim, tipo, vai ter um tufão aqui, aí eu vou saber. Vou saber, nem que seja por e-mail do trabalho, ou meu marido, alguém vai trazer a informação se for algo que eu preciso saber. saber. O resto eu sou alienada, alienada. Muito engraçado, assim. É, Por opção. não, não, e eu não tô, e eu me identifico, porque de fato eu também sou muito dessa linha, assim, né? Então eu sou, porque eu gosto de falar, não vejo notícia, não olho, eu prefiro, porque eu me mantenho bem, eu sigo, é igual você falou, o que eu precisar saber, eu vou saber, a informação que eu precisar, é tufão, então eu vou saber, não vai ser uma Uhum. informação. O resto é informação que não tem necessidade, né? Qual é o que essa informação vai fazer diferente na minha vida? Nada, né? Ela talvez vai me fazer mal, vai me deixar para baixo, vai me deixar triste, vai me deixar com medo, com pavor, então melhor não, né? Então Exato. eu, eu, Exatamente. eu sou dessa linha aí. E ele tem falado justamente isso, né? Hoje eu preferi, há 2 dias eu estou alienado. O que ele fala quando está alienado é que ele não está vendo notícia nenhuma, né? E eu achei interessante o conceito que ele trouxe nesse sentido aí. Mas minha mãe chegou aqui, deu um bom dia pra gente. Bom dia, mãezinha. A Lorena tá falando do Japão com a gente, contando algumas curiosidades, como é que tem sido lá esses dias pra gente aqui. Lorena,
Mais alguma coisa? Você queria contribuir? Alguma curiosidade? Né? Foi muito legal o seu Ótimo. bate-papo de desconstrução de algumas coisas, inclusive para mim, né? Porque a gente vai imaginando, nossa, é só no Brasil, lá no Japão, e não. E na verdade não, isso é legal porque a gente vai entendendo, né, e se aproximando, mais uma vez entendendo que somos seres humanos, somos da mesma espécie, ou seja, temos os mesmos Tá. anseios, medos, né? Por mais que as culturas sejam diferentes, a disciplina, ainda assim, a essência do ser humano, ela é a mesma, né? Mas é Sim, legal. sim. Você quer contribuir com alguma coisa para a gente ir finalizando? Não, Alguém quer acho que fazer não uma tenho nada em pergunta mente. de... Alguém quer fazer uma pergunta aí ainda? Lu, aproveita que a gente já está indo aqui para os últimos minutos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, ter alguma curiosidade aí, aproveita que se a Lorena Perguntaram souber, ela vai falar. se eu sinto, perguntaram se eu sinto discriminação. De forma Ah, alguma. A gente se sente inferior por não falar a língua, o que é normal, mas a gente não sente discriminação. Nossa, aquela pessoa é. É porque eu não sei explicar. Mas ao mesmo tempo eles são muito fechados, eles são muito eles, e eles têm muito orgulho do que eles têm, do que eles são, e todo o resto não é tão bom. Queria mandar um beijo, um abraço para minha mãe, que está pedindo, linda. maravilhosa. Isso mesmo, aproveita Te aí para. amo. Ó, Ela acabou de declaração. falar. Você pode mandar um Um abraço para abraço sua para mãe? sua mãe. É exatamente, A minha mãe maravilhoso. está com passagem marcada para vir em julho e agosto, que eu falei que cuidar do Theo enquanto a gente trabalharia. Mas agora a gente não vai mais trabalhar tanto, não sei o que faço com a passagem dela. Um beijo para minha avó linda, Crecreu, que tá pedindo. Oh, meu Deus, beijo minha mãe e meu pai para você. É bem. É verdade que a Não, quarentena foi decretada até. Ah, não, tá não. aqui não tem quarentena, né? Eles não podem chamar de lockdown. Eles estão em estado de emergência e pelo menos um mês eles sugeriram esse home office. Uhum. Ou seja, Mas não é verdade que é até dezembro. tá. E a gente não E faz a menor ideia de como será a curva do Japão, né? Que está subindo. entendi. Enquanto vários países estão descendo, do Japão já ainda está subindo, Uhum. assustadoramente. Uhum. E eu ia fazer alguma pergunta e acabei perdendo, acabei esquecendo. Mas enfim, Acho que você acho que o que é mais importante que era, né, acho que você falou, você já colocou pra gente, já. Ah, eu ia te falar o seguinte, é que na verdade eu não sei se tem algumas companhias já que você pode adiar a passagem sem custo, sem nada, né? Então, eu não sei, mas muitos já estão fazendo isso. Então, você pode fazer, alterar, e você não tem nenhum custo. Agora, tem que ver, avaliar justamente nessa questão para você, se nesse período seria bom ela ir, no ano que vem ela vai de novo. Aí tem que avaliar a necessidade de cada um aí, né? E se vai exatamente. poder entrar no país, que como você disse que está tudo fechado também, né? Ainda tem isso. Fechado até quando, né? Não tem uma previsão, né? Exatamente. Exatamente. Eu não sei se em julho vai estar normal, se o Brasil tiver com altos números, se o Japão vai estar aceitando pessoas do Brasil. É porque a gente recebeu e-mail aqui do consulado brasileiro falando, ó, se vocês saírem, vocês não entram de novo. Então, Fiquem aí. escolhe. Se Escolhe, quiser. né? Escolhe. Se quiser, você sabe que tem esse risco, né? Então, entendi. Exatamente. Ou seja, então, vocês têm uma comunicação com o consulado também. A gente se inscreve quando entra no país, se inscreve como residente para receber informações, eles saberem quantos brasileiros estão morando aqui e a gente receber alguma informação importante. Acho que foi a primeira que eu recebi, assim, foi forte essa, né? Mas se tiver qualquer outra, sei lá, catástrofe, terremoto, eles sabem quantos brasileiros estão aqui, onde moram, contato, tudo. Ou quantos Uhum, tinham uhum. uma época e depois não tem mais, para fazer gráficos e comparações. Controle, né? Até para saber Mas quem eles bem legal precisam. do Até precisa pessoal saber do quem Itamaraty. precisam, que eles da assistência, se for o caso, né? Entrar em Sim, contato. Bacana, sim. legal, legal, isso aí. Lorena, maravilhoso. Matei a saudade aqui com você, né, Lorena? A gente se conhecia daqui de Brasília, os nossos filhos estudavam na mesma escola, até quando o Theo ela mudou para o Japão. Então, eu espero que realmente você consiga passar tranquilamente por esse processo, se resguardar, né? E que tudo se resolva, que eu imagino as suas angústias nesse momento, né? Questão de escola, bilíngue, Japão, e volta para o Brasil. Imagino como deve estar, né, angustiante esse momento, mas eu tenho certeza que Deus vai te dar sabedoria para fazer as melhores escolhas
neste momento, né? Neste momento que nós Obrigada. estamos vivendo aí, e te desejo, né? Que é o que eu falo bastante, é a calma dentro do caos, mas você já passou essa calma, você já passou, né? Já demonstrou, inclusive, na sua fala, e realmente desejo que vocês fiquem aí guardados e que nada aconteça com vocês, tá? Deus Desejo abençoe. saúde a todo mundo. É o mundo, Deus exatamente. abençoe. Amém. E se precisar falar, pode me mandar um WhatsApp, você já tem meu contato, qualquer coisa, tá bom? Eu falo que psicóloga é a melhor coisa do mundo. Eu queria ter diariamente, assim. Obrigada E pela você é parte maravilhosa. Obrigada Tanto pela parte como- que me toca, né? Com certeza. É maravilhosa. Parabéns pelo seu trabalho. Eu admiro muitíssimo. É verdade. Obrigada, Lorena. Um Bom beijo. sono, né? Uma boa noite aí para Obrigada, boa você. noite. Tchau, Bom tchau. dia para você. Tchau, tchau.